A diferença entre quem sonha e quem realiza. Muitas pessoas ficam presas aí, passam a vida inteira sonhando, esperando o tal dia perfeito para então realizar os seus sonhos. Muitas pessoas falam, o dia que eu tiver tempo, eu vou empreender, abrir o meu negócio. Quando eu me sentir mais preparada, eu vou trocar de profissão, eu vou subir de cargo. O dia que eu tiver mais tempo, eu vou cuidar mais da minha saúde, vou ler mais e assim por diante. A gente escuta muito o dia que, né? Aquela condição perfeita, a condição ideal, o momento que você se sentir 100% preparado, o dia perfeito. Só que muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse dia perfeito nunca chega. E é sobre isso que eu quero trazer aqui uma reflexão para a gente pensar um pouquinho aqui e conversarmos. Então pode estar deixando aí a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber o que você pensa. Se você me acompanha por aqui, já deve ter percebido que nós estamos aqui no nosso novo escritório. Mudamos um pouquinho. Não está assim tão diferente do outro, porque algumas coisas de lá vieram para cá. Falta alguns detalhes ainda, mas estamos aqui. Não estou esperando o escritório perfeito para então gravar vídeos aqui para vocês. E esse foi um ponto que me fez pensar muito. Porque quando eu comecei a gravar vídeos, eu não tinha o melhor cenário. Era o que eu tinha na época, meio improvisado. O celular, então, era bem ruim. Muitas vezes eu perdia vídeos porque ele travava. Eu tinha que regravar tudo que eu tinha ali já falado. E eu perdi a gravação, então não era a condição perfeita, não era o melhor equipamento, não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha as formações que eu fiz ao longo do tempo, a minha comunicação não era tão boa. Lógico que tem muita coisa ainda para melhorar, com certeza, mas às vezes tudo que nós precisamos é começar com o que temos, do jeito que conseguimos naquele momento. Se eu não tivesse começado, certamente eu não teria me aprofundado tanto em muitos conhecimentos. Porque gravar vídeos aqui, compartilhar as minhas ideias com vocês, me desafia a sempre estar estudando, a sempre estar buscando mais. Então, pensando sobre isso, eu percebi que as pessoas que realizam são aquelas que colocam a cara a tapa. Exatamente esse termo que eu quero trazer aqui nesse vídeo é você ter a coragem de ir lá e fazer, mesmo sem a condição ideal. Para você não ficar preso nesse mito do dia perfeito. Até aconteceu uma situação algum tempo atrás, a pessoa me chamou pedindo muito ajuda, porque ela estava ali com a rotina bagunçada, não estava conseguindo dar conta das suas demandas. E aí eu convidei ela, vem para o desafio que está acontecendo lá no meu grupo exclusivo. Mas ela falou assim, não, eu vou conseguir participar só quando eu estiver de férias. Ela estava com problema, ela não estava conseguindo dar conta de todas as coisas. Mas, aí quando tem a solução na frente, não, quando tiver a condição ideal, aí chega nas férias, ela vai vir com a história que, não, agora eu estou descansando. Quando eu voltar das férias, aí a gente conversa, aí a gente vê para resolver esse problema. Então, muitas vezes, essa espera pela condição ideal, ela se torna uma desculpa. E um insight que eu estava percebendo, assim, fazendo aulas com o Flávio Augusto, com o Joel J, lá pelo Estabilidade Não Existe. Inclusive, vou deixar a dica aí para você que é da área de negócios, empreendedorismo. Tem ótimos cursos por lá, tá com um projeto muito bacana do Flávio Augusto. Eles contam muito cases, histórias pessoais, né? E eu percebo que eles não ficam presos, planejando, pensando se a ideia vai dar certo ou não vai dar certo. Eles partem muito para ação, porque é realmente na ação que a gente vê se as coisas vão dar certo ou não. Foi isso que fez diferença para mim. Esse dia perfeito, talvez ele está escondido justamente nos passos que você não está dando. Porque você fica esperando ter a condição ideal, você ter ali dinheiro suficiente para abrir o seu negócio, a condição perfeita. Você fica esperando ali ter tempo para estudar mais, para cuidar mais da saúde, para aproveitar a vida.
Só que, enquanto isso, a vida vai passando e talvez chegue um momento que nunca vai chegar esse dia perfeito. Talvez o que você precisa fazer é dar os passos necessários e criar essa condição que você tanto espera para começar. O que eu vejo aí de grandes líderes, grandes empresários, pessoas de sucesso, é que elas vão lá e testam as ideias. Porque enquanto a ideia está aqui, ó, no papel, eu fiz um roteirinho para vocês. Enquanto está aqui no papel, parece perfeito. Agora, quando eu começo a executar essa ideia, eu posso ter duas opções. Ou essa ideia dá super certo, ou ela não dá certo. Mas se dá errado, isso não significa que o seu sonho, que o seu projeto é péssimo. É só que uma das ideias não deu certo. E quanto mais rápido você testar, mais rápido você vai ter a resposta se aquela é uma boa ideia ou não. É isso que eu vejo que grandes empresários fazem. É por isso que eles acabam tendo muito sucesso, porque eles não ficam presos nessa fase de ficar pensando, planejando e esperando as condições perfeitas. Eles vão lá, fazem com a condição que tem no momento, com aquilo que eles sabem no momento, com equipamentos que eles têm. Então é isso que eu percebo muito aqui estudando. Muitas pessoas ficam presas ali esperando o dia perfeito para então realizar algo. E enquanto ficam aí esperando, a vida continua acontecendo. No livro Cabeça de Campeão, ele traz 3 passos, 3 fases, na verdade, essenciais para alcançarmos os nossos objetivos. O primeiro é um sonho. É o objetivo, o resultado que você quer alcançar. É o que você está desejando para a sua vida, para aquele momento ou para aquela área da sua vida. Um segundo passo é o planejamento. É você ter um plano de como que você vai chegar nesse objetivo. Só que só esses 2 passos não basta. O principal é a ação. Se não tiver ação, isso não passa de um plano no papel, um plano engavetado. E plano engavetado não leva a lugar algum. Agora, a ação, o realizar, a execução é que sim faz a diferença entre quem sonha e quem realiza de fato. Realização, como já diz o nome, quem realiza. É quem vai lá e bota a cara a tapa, faz, acontece, mesmo sem ter as condições perfeitas, mesmo se sentindo inseguro, mesmo tendo medo, vai lá e dá os passos necessários. É óbvio que o planejamento, que você se preparar, não é ruim, é necessário também. O problema é quando você fica preso nesse ponto e nunca avança. Faz sentido para você? Se tá fazendo sentido aí, já deixa o seu like aqui para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. Assim, ele recomenda mais vídeos como esse aí para você estar ampliando o seu aprendizado, o seu conhecimento. E um dos grandes problemas, quando você fica ali preso nessa fase do planejamento, que você fica pensando em como que você vai alcançar o seu sonho, você fica imaginando várias hipóteses, você tem várias ideias. Um dos problemas é quando você começa a imaginar as coisas de forma negativa. E aí, quanto mais você pensa, mais o seu medo vai aumentando, mais a insegurança vai aumentando e mais você trava justamente nesse ponto do planejamento. Então, é a ação que vai te trazer a resposta se aquelas ideias que você teve é uma boa ideia ou uma péssima ideia. Agora, se a ideia que você executou e não deu certo, isso não significa que você precisa desistir de tudo, abandonar tudo. Você pode olhar para essa situação e aprender com ela, tirar lições, olhar o que não deu certo. Talvez uma parte dessa ideia tenha dado certo. Talvez alguns pontos são ótimos pontos que, se você trabalhar, se você ajustar, se você melhorar e aprimorando ao longo do tempo, você vai chegar no seu objetivo. Só que você só consegue ter respostas concretas sobre a forma como você está planejando se você vai lá e executa aquelas ideias, se você coloca em ação. É isso que realmente traz a resposta em relação ao que você deseja alcançar. Então, esse é um ponto que eu trabalho muito também dentro do Guia da Rotina Produtiva, porque, a gente planeja aquela semana perfeita, só que conforme vai acontecendo os dias, a gente vai percebendo que muitas vezes algumas coisas dão certo, outras não,
E aí, as coisas que não deram certo, é fundamental olhar para elas e buscar como melhorar, como que você pode estar ajustando, o que você pode fazer diante daquela situação para que na próxima semana as coisas deem mais certo, para que você consiga executar melhor ali as suas tarefas. E você já sabe, né? O link do Guia da Rotina Produtiva está aqui embaixo. Então, se você deseja assumir o controle sobre as suas tarefas, sobre a sua rotina, clica no link que está na descrição e no primeiro comentário e vem se juntar aqui às alunas que estão conseguindo realmente avançar na sua vida, conseguindo dar conta das suas demandas sem se sobrecarregar e realmente fazer aquilo que é mais prioritário no seu dia a dia. Eu realmente queria trazer aqui para vocês essa reflexão, para que você não fique travado aí, esperando o dia perfeito acontecer na sua vida. Talvez o que você está precisando nesse momento é dar os passos necessários para chegar lá onde você deseja. Se eu não tivesse lá atrás começado a gravar vídeos, a trazer conteúdos, provavelmente eu não teria me aprofundado em muitos assuntos, eu não estaria aqui gravando com esse escritório novo aqui, realizando mais um sonho, se eu não tivesse começado com as condições que eu teria. Às vezes, para você chegar naquela condição que você tanto gostaria na sua vida, você precisa começar com o que você tem, em termos de conhecimento, você precisa lá ir buscar a sua promoção no trabalho, você crescer profissionalmente, ou então abrir o seu negócio com o conhecimento que você tem naquele momento, porque nós nunca vamos ter todo o conhecimento do mundo. Nós vamos ter uma parte de conhecimento. A gente aprende muita coisa na prática. É no processo que a gente vai descobrindo o que é necessário aprender, quais habilidades que são necessárias desenvolver para chegar naquele resultado que você tanto deseja na sua vida, para chegar naquele sonho da sua vida. Então, realmente, eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão sobre o mito do dia perfeito, que muitas pessoas ficam esperando o dia perfeito e nunca vão lá e organizam a sua rotina. Estão presas ali num ciclo em que não avançam, não saem do lugar, mas nunca para, olha e faz algo para mudar essa situação, porque está esperando a condição ideal, ter o tempo ali, uma sobra de tempo enorme para daí começar a organizar a rotina. E talvez o que você está precisando é justamente organizar a rotina, para daí sim você ter esse tempo e poder se dedicar às atividades, a estudar mais, a ler um livro, fazer um curso, desenvolver habilidades, empreender. Tanta coisa aí que eu tenho certeza que você desejaria melhorar na sua vida, cuidar mais da sua saúde. Então, muitas vezes, o que você precisa é justamente dar os passos necessários, fazer aquilo que está ao seu alcance no momento, com a condição que você tem, com os equipamentos que você tem, talvez, com o conhecimento, com o financeiro que você tem hoje, para então sim você conseguir melhorar a sua condição e chegar mais perto desse ideal que você tanto busca. E agora eu quero saber aqui a sua opinião sobre esse vídeo aí. Me conta aí o que você pensa sobre isso. E eu vou deixar aqui um vídeo sobre chega de apenas existir. Uma decisão que pode deixar a sua vida mais leve e certamente vai te ajudar aí no seu dia a dia, até mesmo a ser mais produtivo. Clica, assiste aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Um abraço, até o próximo.